Fala, moçada, tudo bem? Professor Flávio Milhomem na área, trazendo para você a nossa transmissão ao vivo. Hoje é a nossa transmissão aqui no Instagram para falar a respeito de um tema que é bastante interessante. Vamos conversar sobre o processo penal, mas também sobre o processo penal militar, num tema que tem grande probabilidade de ser cobrado em vários concursos, várias provas. Vamos falar sobre o conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça Militar. Para você ter uma ideia, esse tema ele já fora cobrado, por exemplo, em concurso para delegado de polícia, caiu no concurso para delegado de polícia civil do Rio de Janeiro. Então não é um tema específico para quem vai fazer os concursos para as carreiras militares, para a polícia militar e para os bombeiros militares. E certamente é um tema muito relevante para quem vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o concurso para juiz de direito. Aliás, está lá, eu chamo a atenção, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso para juiz de direito do TJDF, direito penal militar é tema previsto de forma específica lá no seu edital. E no processo penal, na parte relevante em relação ao processo penal, você tem lá também o item que é a competência da auditoria militar do Distrito Federal, que é justamente o tema sobre o qual a gente vai falar, tá? Vamos falar sobre a competência da Justiça Militar Estadual de um modo geral. Mas hoje vamos utilizar como base para essa nossa conversa uma questão que fora cobrada recentemente no concurso para a Polícia Militar de Goiás e que justamente trata dessa hipótese, a hipótese de um policial militar que comete um crime que encontra previsão no Código Penal Comum e também no Código Penal Militar, e para se afastar, fugir da sua responsabilidade penal, ele vem a promover a morte de uma testemunha, ou seja, é um homicídio qualificado para afastar a possibilidade do seu reconhecimento, para matar a testemunha, impossibilitando que ele seja responsabilizado em juízo. E aí a pergunta que se faz, e que normalmente acontece no dia a dia, e a gente vai falar também sobre um aspecto prático, é de quem é a competência para o julgamento deste policial militar que comete estes crimes. Será da Justiça Militar? Será da Justiça Comum? Haverá separação de processos? Haverá reunião de processos? Eu acho que um tema legal para a gente começar a conversar é a respeito da reunião de processos e da separação obrigatória de processos, né? Existem hipóteses onde, para se evitar decisões contraditórias, um juiz que originalmente não é o juiz competente para o julgamento do caso, ele pode se ver responsabilizado, competente para o julgamento de diversos delitos. São as hipóteses de conexão e de continência. A hipótese mais comum de conexão é a hipótese de conexão probatória, né? Quando a prova de um determinado crime, ela é extremamente útil para a elucidação de outro crime, ou é comum a esse outro crime. E a fim de se evitar decisões contraditórias, por exemplo, se houvesse a distribuição dos inquéritos policiais e das ações penais para juízes diversos, um condenaria e o outro talvez absolvesse, é que você permite essa reunião desses feitos em mãos de um único juiz, em mãos de uma única autoridade judiciária, numa comarca ou, no caso do Distrito Federal, numa circunscrição judiciária. Existem, no entanto, outras hipóteses onde não é possível a reunião de processos, e aí a gente trata da chamada separação obrigatória de processos, né? E quando é que há separação obrigatória de processos? Quando nós estamos diante de um conflito que envolve, de um lado, a Justiça Comum e, de outro lado, a Justiça Especial. Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em havendo este conflito, não há que se sustentar a possibilidade de reunião. Há que se separar, cabendo a cada um julgamento de acordo com a sua competência. Basicamente, aquela história do cada um no seu quadrado, né? Isso aconteceu com a Justiça Eleitoral, por exemplo, que é considerada justiça especial. Aliás, quais são as justiças especiais? São a Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista e a Justiça Militar, não é verdade? E, dentre elas, quais têm a competência criminal, a competência para a apuração da responsabilidade penal de suspeitos? Todas menos uma. Só não poderá ser responsabilizado pelo julgamento
pela apuração de responsabilidade pela prática criminosa, a Justiça do Trabalho. As demais, a Justiça Militar e também a Justiça Eleitoral têm competência criminal. Isso é uma questão interessante, sempre bom da gente lembrar nas nossas conversas. E aí, nessa situação, quando eu tenho um conflito de competência, um crime que é da atribuição da competência da Justiça Comum e outro crime que é da competência da Justiça Eleitoral, por exemplo, nós promoveremos a separação dos processos, cada um no seu quadrado. O mesmo ocorrerá em relação à Justiça Militar, tá? A Justiça Militar, ela não pode, de forma alguma, julgar crimes comuns, ela só pode julgar crimes militares. E para isso você precisa conhecer o conceito de crime militar. E o que é o crime militar? É aquele que encontra previsão com exclusividade no Código Penal Militar? Não, está errado. É também aquele que encontra previsão no Código Penal Militar e, simultaneamente, no Código Penal Comum, ou que encontra previsão com exclusividade na legislação penal comum, mas fora praticado dentro de um contexto que faz com que ele seja reconhecido como crime militar. Que contexto seria esse, professor? Qualquer uma das hipóteses elencadas no artigo 9º, incisos 2º e 3º do Código Penal Militar. A hipótese mais comum quando a gente trata a respeito dessa questão de crime que encontra previsão no Código Penal Comum ou legislação extravagante é aquela praticada e que será considerado crime militar, o chamado crime militar impróprio por equiparação, é a do crime praticado pelo policial militar no exercício da sua atividade profissional, da sua atividade funcional. São hipóteses de lesão corporal, quando o militar integrante de uma guarnição, durante da sua ronda ostensiva, vem a agredir de forma injustificada um transeunte, uma pessoa que foi abordada, é o abuso de poder, abuso de autoridade, é eventualmente também o reconhecimento da tortura, tá bom? Aqui na hipótese que nós vamos analisar, a partir de questão que fora cobrada no concurso para a Polícia Militar de Goiás, nós temos o conflito entre a Justiça Comum e a Justiça Militar em face da previsão por parte do examinador de um crime contra a dignidade sexual e um crime contra a vida. Deixa eu ler para você poder perceber e a partir daí a gente discute e conversa como é que vai ser feita essa solução, tá? A questão é a seguinte, questão cobrada esse ano, em 2022, tá bem? Suponha que Mário, policial militar, durante o serviço de policiamento ostensivo em determinada comunidade, pratique atos que caracterizem o crime de estupro contra uma moradora local. Dias depois, para assegurar a impunidade do referido delito, Mário retorna à comunidade e assassina a irmã da vítima, que havia testemunhado o primeiro crime. De acordo com as regras de competência, é correto afirmar que Mário responderá por ambos os crimes perante a Justiça Militar, responderá por ambos os crimes perante o Tribunal do Júri, responderá por ambos os crimes perante o Tribunal do Júri, pois as ações devem ser reunidas em razão da conexão existente entre as infrações penais, responderá por ambos os crimes perante a Justiça Militar, pois as ações deverão ser reunidas em razão da continência, e, por fim, responderá pelo crime de estupro perante a Justiça Militar, entretanto, o homicídio será da competência do Tribunal do Júri. Bom, vamos lá. Vamos tratar agora, inicialmente, a respeito do crime de estupro. O crime de estupro é crime contra a dignidade sexual e que encontra previsão tanto no Código Penal Comum quanto na legislação penal militar, quanto no Código Penal Militar. Nesse contexto, nós estamos diante daquilo que a doutrina chama de crime militar impróprio. Então, guarda aí essa conceituação para você não se esquecer, tá? Crime militar impróprio é aquele que encontra previsão simultânea no Código Penal Militar e na legislação penal comum, no Código Penal Comum, beleza? Não se esquece não, porque o examinador, sempre nas provas para Polícia Militar, Bombeiro Militar, ele sempre traz uma questãozinha com essa classificação doutrinária para você poder fazer a distinção entre o que é o crime militar próprio e impróprio e também agora, obviamente, falando a respeito do crime militar impróprio por equiparação. Bom, qual é a situação? Militar no exercício da função pública. Um policial militar no exercício da função pública.
Eu não sei se vocês se recordam de um caso que acontecera, salvo engano, no Rio de Janeiro, onde os policiais militares deram uma carona para uma jovem que aparentemente tinha feito uso de bebida alcoólica e, valendo-se dessa situação de entorpecimento da jovem, praticaram contra ela crime contra a dignidade sexual. Estupraram a jovem dentro da viatura da polícia militar, tá bom? Nessa hipótese, é crime militar? É crime militar, com certeza. A quem caberá o julgamento, a apuração da responsabilidade penal desses policiais militares? A auditoria militar com competência no local onde fora realizado, praticado o crime, tá? Se o crime foi praticado no Distrito Federal, caberá a auditoria militar do Distrito Federal. Se o crime for acometido por militares integrantes da Polícia Militar de Goiás, será da responsabilidade da Auditoria Militar de Goiás, porque o crime fora praticado por policiais militares no exercício da função pública. É justamente essa questão que foi apresentada aqui no último concurso para a Polícia Militar de Goiás. Crime de estupro praticado por policial militar durante ronda. O examinador deixa bem claro, ele fala o seguinte: suponha que Mário, policial militar, durante o serviço de policiamento ostensivo em determinada comunidade. Então é isso que você tem que prestar muita atenção, tá? Se o crime fora praticado ou não durante o exercício da função pública. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um posicionamento firmado no sentido de que não é a qualidade de policial militar que vai atrair a competência da Justiça Militar Estadual, tá? É necessário um outro posicionamento, uma questão de natureza material. A natureza trata-se ou não de crime militar? Crime militar praticado por policial no exercício da função pública é da competência da Auditoria Militar. Crime praticado por policial militar em folga, de acordo com a jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é crime de competência da Justiça Comum. E aí, quando a gente se depara, agora trazendo um aspecto prático da atuação funcional como promotor militar aqui na Auditoria Militar do Distrito Federal, quando a gente se depara com uma questão de crime praticado por policial militar de folga e a apresentação desse inquérito perante a auditoria militar, a medida a ser tomada é a requisição da declinação da competência. Ou seja, esse policial não será julgado pela Justiça Militar, porque não basta a qualidade de policial militar para que ele seja julgado perante a Justiça Militar Estadual. Ele tem que atender a algum dos critérios constantes do artigo 9º, inciso 2º e 3º do Código Penal Militar. Exemplos: crime praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, porque é uma situação que afeta a hierarquia e a disciplina, né? Exemplos comuns, né? Os mais comuns. Crime praticado por militar da ativa contra o patrimônio da administração militar, tá bom? Patrimônio da PMDF, do Corpo de Bombeiros Militar do DF ou de outra unidade da Federação. Crime praticado por policial militar contra civil no exercício da função pública, tá bom? Crime praticado durante, por exemplo, ronda ostensiva por guarnição com a prática de diversos crimes possíveis, tá? O mais comum que a gente se depara são os abusos de poder, são as lesões corporais, são as ofensas, injúrias, né? O policial militar não pode injuriar quem quer que seja no momento da realização de abordagem em via pública. Deixa eu aproveitar aqui e tirar uma dúvida da Cristiane. Se ele estiver de folga, mas praticar o crime na condição de militar. Olha, Cristiane, essa é uma questão bastante interessante, tá? Se o cidadão está de folga, mas ele se vale da condição de militar, por exemplo, para resistir a uma prisão em razão da atuação legítima, legal, de uma guarnição da Polícia Militar, neste caso, nós vamos entender que há ofensa à hierarquia e à disciplina e, portanto, isso atrairá a competência da Justiça Militar. Mas é uma situação excepcional, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é abordada pela prática de crime de direção de veículo automotor sob efeito de álcool, ele é parado numa blitz da Polícia Militar. Ele não se identifica como policial militar, ele entrega a carteira de habilitação como solicitado, faz o teste do etilômetro, do bafômetro, que aponta
a quantidade de álcool por volume de ar alveolar superior àquele admitido na regulamentação, então ele comete o crime de direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Não se identificou. A competência de quem? É da Justiça Comum ou da Justiça Militar? Competência da Justiça Comum. Agora imagine que esse cidadão lá, nessa mesma situação hipotética, tenha se dirigido à praça, o sargento, que o abordou solicitando a ele que apresentasse os documentos e utilizasse o etilômetro, identificando-se como policial militar, praça mais graduado que o sargento que o atendeu, dizendo, olha, você me respeita, eu sou sargento mais graduado, mais antigo que você, e, portanto, você fale baixo, eu não vou te entregar minha carteira de habilitação. Nesse caso, diante de eventual prática de conduta criminosa, por exemplo, crime de desobediência ou de resistência à prisão, se evoluir, se escalar essa ocorrência policial, nesse contexto nós vamos falar em crime militar e competência da auditoria militar, tá? Excelente dúvida, muito bom, Cristiane. Agora, como a gente viu aqui na discussão da questão no concurso para a Polícia Militar de Goiás, há também aqui a prática de um crime contra a vida. Esse mesmo policial que cometeu o estupro, ele cometeu um crime contra a vida de uma testemunha, uma pessoa que poderia identificá-lo e possibilitar a sua condenação pelo crime de homicídio. E aí? A hipótese é de reunião de processos na auditoria militar, ou a hipótese seria de reunião de processos perante o tribunal do júri, já que o tribunal do júri tem a sua competência definida na Constituição Federal, lá no artigo 5º, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Ocorre, no entanto, que a competência da Justiça Militar Estadual também tem previsão constitucional, está no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, e eu vou até ler para vocês, para a gente aproveitar esse contexto, esse ensejo, tá? A Constituição, ela estabelece a competência da Justiça Militar Estadual da seguinte maneira: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Olha aí, nós temos então a identificação da competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento de crimes militares, mas nós temos uma ressalva. Essa ressalva, essa exceção, é a possibilidade de julgamento de militares pela prática de crime doloso contra civil. Essa é a regra. Eu quero que você não se esqueça, tá bem? Essa é a regra. Militar que comete crime de homicídio contra civil será julgado não pela Justiça Militar, mas sim pelo Tribunal do Júri. Mas, professor, tem exceção a essa regra fixada na Constituição Federal? Tem exceção sim, meu amigo. Tem exceção, minha amiga. Que exceção é essa? É o parágrafo 2º do artigo 9º do Código Penal Militar. Lá são elencados uma série de hipóteses, como o próprio nome já diz, né? Excepcionais, onde se admite que o crime praticado, crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, seja julgado perante a Justiça Militar. Mas eu chamo a sua atenção que essa hipótese não envolve a prática de crime doloso contra a vida de civil por militar estadual, mas tão somente por militar federal, ou seja, integrante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Um exemplo, tá? São algumas hipóteses. Eu recomendo, inclusive, que você não deixe de analisar o artigo 9º do Código Penal Militar, essencial para a sua preparação para a prova para a Polícia Militar, para bombeiro militar, seja soldado ou oficial, ou para juiz de direito, onde o direito penal militar figura como matéria obrigatória no seu edital. Então, o artigo 9º, anota aí, ele tem que ser o seu melhor amigo, tá bom? Para a sua prova. E também, obviamente, não deixe de ler o parágrafo 2º desse mesmo artigo 9º, que justamente trata essas hipóteses de definição da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crime doloso contra a vida praticado contra civil, porém o seu autor é militar federal, militar do Exército, militar da Marinha, militar da Aeronáutica. O exemplo que eu tinha falado que não dei ainda, Missão de Garantia da Lei e da Ordem, tá? GLO, certamente você já ouviu falar.
ela está prevista em lei complementar número 97, quando convocado por qualquer um dos chefes dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, as Forças Armadas podem contribuir com a garantia da lei e da ordem. E imagine o que aconteceu recentemente, inclusive o ex-candidato a vice-presidente da República, general Braga Neto, foi o interventor militar no Rio de Janeiro. O general Braga Neto, à época, foi o responsável por administrar a questão referente à missão de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro houve alguns confrontos envolvendo militares, fuzileiros navais, portanto, da Marinha, e soldados do tráfico nas comunidades, com óbito, tá? Houve ferimentos de militares e houve ferimentos e óbitos também desses soldados do tráfico nas comunidades. Imagine que a apuração feita pela Marinha ou pelo Exército tenha identificado que o militar atuou em legítima defesa, tá? A quem caberá analisar essa causa de justificação, essa possível hipótese de exclusão da sua responsabilidade penal pela prática de crime doloso contra a vida? Será o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro ou será a Justiça Militar da União no Rio de Janeiro? Nesse caso, meu amigo, minha amiga, com base fundamentado no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, você já sabe. Cuida-se de regra interessante, né? Regra processual penal, que encontra fundamento básico lá no Código Penal Militar e que, portanto, caberá à Justiça Militar da União e não ao Tribunal do Júri, portanto, não à Justiça Estadual, a apuração da responsabilidade penal ou da caracterização dessa legítima defesa por parte do militar federal. Beleza? Tranquilo? Então tá, essa hipótese chama a sua atenção, artigo 9º, parágrafo 2º, é para militares federais, porque em relação aos militares estaduais, a gente nunca vai falar em competência da Justiça Militar Estadual, é uma regra absoluta, tá? Uma regra absoluta. Nunca vamos falar em competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento de crime doloso contra a vida, a apuração da responsabilidade penal de crime doloso contra a vida praticado por militar no exercício da função pública contra civil, tá bem? Sempre será da competência da Justiça Militar Estadual. Outro ponto interessante é que pode ser que ocorra crime doloso contra a vida praticado por militar contra militar no exercício da função pública. Outra hipótese também bastante rica, né? Militar contra militar no exercício da função pública. Isso aconteceu recentemente em São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos um caso de uma policial militar na Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que, por motivos que eu desconheço, ela descarregou a sua pistola funcional contra o seu superior hierárquico, um major, matando-o. Nesse caso, de quem será a competência para a apuração da responsabilidade penal desta policial? Será da Justiça Militar. Porque nós estamos diante da prática de um crime doloso contra a vida, praticado por uma militar no exercício da função pública dentro de uma unidade militar contra uma vítima militar da ativa. Tá? Então eu tenho diversas hipóteses elencadas no artigo 9º do Código Penal Militar que, portanto, fazem com que se reconheça a prática de um crime militar e a competência será da Auditoria Militar. Recentemente também aconteceu um caso que foi muito interessante. Eu vou pedir uma licencinha, porque tocou o telefone aqui durante a nossa transmissão no Instagram, e aí ela atrapalhou a nossa transmissão, ela está truncada. Então eu vou interromper aqui rapidinho essa nossa transmissão para retomá-la para falar desse caso, que é um caso muito importante, tá? Pera aí. Bom, vamos fazer assim. Depois o pessoal lá no Instagram assiste aqui no YouTube, e aí não vai ter prejuízo em relação a essa questão, tá? Vamos lá. O que eu vou falar foi um caso que aconteceu recentemente aqui na Força Nacional. A Força Nacional, ela funciona em Brasília, mais especificamente na região administrativa do Gama, tá? Nós temos o Batalhão da Polícia Militar do Gama, que é o 9º Batalhão, e ao lado do Batalhão da Polícia Militar
do DF no Gama, nós temos também o quartel, o batalhão, vamos chamar assim, da Força Nacional. A Força Nacional é um órgão federal composto por militares, tanto das polícias militares quanto dos bombeiros militares de diversas partes do país, e que vem aqui para fazerem especializações e também para cumprirem um determinado período, sendo empregadas em qualquer localidade onde forem necessários, de acordo com determinação do Ministério da Justiça, tá? E um policial de Pernambuco, um oficial das Forças Especiais, do Batalhão de Operações Especiais de Pernambuco, veio fazer um curso de segurança de dignitários, e ele se encontrava conversando num dos ambientes do quartel da Força Nacional com outro colega, quando fora atingido por um projetil de arma de fogo na cabeça, vindo a óbito. Ele estava sentado conversando quando isso aconteceu. Está se apurando a hipótese de que o tiro teria sido desfechado do lado de fora, né, obviamente, desse ambiente, e em razão de ter cruzado diversas divisórias ali dentro do ambiente interno, ele mudou a sua trajetória e veio a atingir a vítima, matando-a. E o tiro foi disparado por outro integrante da Força Nacional de outra unidade da Federação. Bom, nesse caso, eu estou diante de um crime que será da competência do Tribunal do Júri ou um crime da competência da Justiça Comum. Eu tenho um militar da ativa, que está, obviamente, exercendo a sua função lá na Força Nacional, que atinge outro militar da ativa, tá? Crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa no interior de uma unidade militar. A Força de Segurança Nacional, ela funciona com exclusividade com militares estaduais, policiais militares e bombeiros estaduais. Óbvio, você já vai dizer aí, professor, a hipótese é de reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual. Tá, mas de onde? Do Distrito Federal, onde o crime aconteceu, ou de outra unidade da Federação? Aí está uma questão bastante interessante. E a gente resolve essa discussão a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que caberá à unidade militar a qual está vinculada, ou ao Estado a qual está vinculada a unidade militar do autor da conduta delitiva, a apuração dessa responsabilidade penal e o seu julgamento. Em outras palavras, imaginemos que o autor do disparo seja integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nesse caso, meu amigo, minha amiga, a competência será da Auditoria Militar do Rio de Janeiro. Se o militar for do Paraná, a Auditoria Militar do Paraná, mesmo o caso tendo ocorrido no Distrito Federal. Isso é um ponto muito importante a ser considerado, tá bom? Não esquece não, porque é um caso bacana para ser cobrado na sua prova. E aí, como você já viu, sendo a Justiça Militar uma justiça especial e o Tribunal do Júri, tendo previsão constitucional, é justiça comum, porque é órgão da Justiça Estadual, deverá haver uma separação de processos, nesse caso, que fora cobrado no concurso para a Polícia Militar de Goiás. Caberá à Auditoria Militar de Goiás analisar a responsabilidade penal do militar pelo crime contra a dignidade sexual, o crime de estupro, e caberá ao Tribunal do Júri da comarca onde praticada a conduta delitiva, o crime doloso contra a vida, apurar essa responsabilidade civil. Então, o estupro estará a cargo da Justiça Militar, a competência é, em princípio, do Conselho Permanente, porque, salvo engano, o examinador aqui não diz se o policial militar autor do disparo é praça ou é oficial. Se for praça, a competência é do Conselho Permanente. Se for oficial, a competência é do Conselho Especial. Se você tem alguma dúvida em relação a esses conceitos, depois a gente conversa mais sobre isso, tá? E o crime de homicídio, homicídio qualificado para ocultação de crime anterior, para ocultação do crime de estupro, será da competência do Tribunal do Júri e, portanto, caberá aos jurados, aos 7 integrantes do Conselho de Sentença, julgar, votando em sala secreta, se o policial militar deverá ser responsabilizado pelo crime de homicídio. Tema muito interessante, tema que gera bastante discussão e que certamente tem grande probabilidade de ser cobrado na sua prova, seja para policial militar, seja para bombeiro militar, seja para juiz de direito, a exemplo do concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça do DF, que prevê
o direito penal militar e a competência da auditoria militar do Distrito Federal como matéria obrigatória no edital. Bom, eu espero que você tenha gostado. Depois eu volto com mais temas interessantes que permitem essa discussão acerca do direito penal militar. Na nossa próxima live, eu vou trazer agora um outro tema, agora de direito penal comum. A gente vai revezando, tá? Penal militar, processo penal militar, penal comum, processo penal, criminologia, para que a gente possa ver bastante coisa que certamente será útil na sua prova, no seu concurso. E se você está se preparando para o concurso para soldado da Polícia Militar do DF ou para oficial da Polícia Militar do DF, saiba que a Escola de Direito Criminal tem para te oferecer o curso em questões de forma bastante objetiva, tá? Nada raso, mas é prático, sem perder tempo, nem o meu e nem o seu, de todo o conteúdo jurídico para a sua prova. Tem direito penal, processo penal, criminologia, direito penal militar, processo penal militar, direitos humanos, direito constitucional e direito administrativo com o professor Vinícius Oppone, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Então, basta que você acesse lá a link na bio do meu perfil no Instagram ou no perfil da Escola de Direito Criminal, que você é direcionado para os nossos cursos. Eu, obviamente, recomendo, e se você tiver alguma dúvida, manda aí pra gente um zap na nossa linha direta da Escola de Direito Criminal. Para você que está estudando aqui, nos assistindo aqui no YouTube, vou mostrar para você daqui a pouquinho, vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a nossa próxima transmissão ao vivo, simultânea, aqui no Instagram e também no YouTube. Valeu, um abração.